Eu me chamo Diego Edington, sou professor aqui do Só Concursos e Afins, e hoje aqui a gente está preparado para o nosso primeiro encontro da aula de ética, do nosso curso de ética. Nós teremos 3 encontros, e nesses 3 encontros nós discutiremos os 2 principais decretos que tratam da ética no Serviço Público Federal, recorrente em bastante concursos, e a gente vai, a partir de agora, começar com o primeiro decreto, que é o decreto 1171, que disciplina a ética no Poder Público Federal. Só que antes de começar esse decreto, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos para vocês, sobretudo em razão da expressão servidor público que aparece lá nesse decreto. Porque é o seguinte, digamos que houve um equívoco, pelo menos segundo a doutrina brasileira, a gente diferencia o que é o servidor público do que é o agente público. E a gente vai perceber o seguinte, o tempo todo, o Código de Ética, né, esse decreto, ele se refere a servidor público, só que querendo falar, né, sobre os agentes públicos. Qual a principal diferença? É que o agente público é uma categoria, e o servidor público é uma espécie de agente público. Então, nós temos, além de servidor público, nós temos empregados públicos, nós temos particulares em colaboração, nós temos agentes políticos. Todos esses são espécies de agentes públicos. E esse código de ética, ele vai se aplicar aos agentes públicos, tá? Ou seja, qualquer pessoa que preste serviço na administração pública federal, obviamente deve obedecer o código de ética. Só que, infelizmente, o nosso código ele traz a expressão servidor. Então, o que é que eu aconselho para vocês? Mantém, se é na questão cair, falando sobre servidor público, é a forma como o decreto se apresenta, vocês vão marcar como verdadeira, não confundam isso, mas saibam que se eventualmente você estudar lá em direito administrativo que existe uma diferença entre servidor e agente público, saiba que cada um é uma coisa diferente. Mas então, nesse nosso decreto, para a disciplina de ética, nós vamos partir do pressuposto de que a expressão servidor público, ela é adequada. Mas saiba, esse código de ética não se aplica somente ao servidor. Ele se aplica a qualquer pessoa que preste serviço na administração pública federal. Beleza? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Agente público é todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, mesmo sem remuneração. Então, ele chama aqui, esse é o conceito de agente público, né, que nós temos hoje no Brasil. Vamos ver o Código de Ética, o que é que ele nos diz, esse decreto 171 de 94. E aí está lá o seu comecinho. O presidente da República, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e 6, e ainda tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição, bem como nos artigos 116 e 117 da Lei 8.112, de 90, e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 8429, de 92, edita esse decreto. O que é interessante a gente saber o seguinte, perceba que a questão, o decreto inicialmente ele fala no poder que lhe confere o artigo 84, inciso 4 e 6 da Constituição Federal. Por que isso? Porque nós estamos falando do poder regulamentar. O que é que significa o poder regulamentar? É um poder conferido ao chefe do poder executivo, seja ele presidente, governador ou prefeito, para poder editar decretos que vão legislar, que vão regulamentar, melhor dizendo, algumas leis. A gente tem alguns decretos autônomos, mas não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse, ou nem especificar o que é um decreto regulamentar ou o que é um decreto autônomo. Vamos só focar nessa ideia, que nós temos um decreto que não foi produzido pelo Poder Legislativo. Esse decreto foi assinado, foi produzido pela Presidência da República. Então, por isso que ele traz toda essa fundamentação aqui. Então, saiba que mesmo o Poder Executivo não tendo a função típica de legislar, em algumas situações ele pode editar decretos. E aqui está um bom exemplo desse poder chamado Poder Regulamentar do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Ok? Então, sobre as regras deontológicas, o que é que a gente precisa esclarecer primeiro sobre esse decreto?
sobre o nosso código de ética. O nosso código de ética ele é dividido em 3 grandes momentos. No primeiro momento, nós temos aqui as regras deontológicas. No segundo momento, nós temos os deveres fundamentais dos servidores. E no terceiro momento, nós temos as vedações. Então, regras deontológicas, deveres fundamentais e as vedações. Essas regras deontológicas, né, essa expressão deontológico, elas significam dever ser moral. Então, é aquele momento em que o código de ética ele vai se preocupar em trazer regras norteadoras de forma geral e abstrata acerca do comportamento daqueles que trabalham na administração pública federal. Então, essas regras deontológicas, elas vêm trazer esses conceitos, essas abstrações, esses conceitos morais e justos e corretos que devem ser seguidos pelo servidor. Então, veja, primeiro nós temos o inciso 1, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. O que é importante destacar aqui nesse primeiro inciso? O importante é a gente destacar que essas regras deontológicas, ou seja, essa primeira regra deontológica, ela diz que o servidor público ele deve manter a sua correção, a sua honestidade, o decoro, tanto dentro do serviço público como fora do serviço público. E aí eu quero que vocês destaquem a expressão ou fora dele, porque você tem que saber, e aí isso aqui vai se repetir lá na frente, a gente vai ver ainda na aula de hoje, que isso vai se repetir, e o código vai trazer essa preocupação em dizer que o servidor público deve agir de forma correta, tanto no serviço público, quanto na sua vida privada, pois isso viola o código de ética, ok? Então, grifem isso aí para a gente guardar. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 da Constituição Federal. Olha, o artigo 37 da Constituição Federal, caput e todos os parágrafos, todos os incisos, mas aqui especificamente o parágrafo 4º, ele é fundamental para o seu estudo do concurso público e para o estudo, sobretudo, de direito administrativo. Isso porque esse artigo 37 ele vai trazer as regras concernentes à administração pública. E para facilitar a sua vida, eu já trouxe aqui o que diz esse artigo 37, justamente nesse parágrafo 4º. Diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha, pessoal, aqui a gente está falando da improbidade administrativa. É um assunto que a gente não enfrenta aqui na disciplina de ética. A gente vai ver isso lá em direito administrativo. Mas o que é esse link aqui nesse momento? Significa o seguinte, significa que se o agente público, ele violar as regras, né, ele agir com improbidade administrativa, ele está violando o Código de Ética também. E o Código faz essa ressalva aqui no seu inciso 2, ok? Vamos lá, vamos continuar. Continuando com essas regras deontológicas, aqui tem algumas questões estilo CESP. Diz assim: apenas em casos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito, se pode penalizar o sucessor daquele que comete tal ato. Verdadeiro ou falso? Dá uma lida aí. Apenas em casos de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, se pode penalizar o sucessor daquele que comete tal ato. Olha, essa afirmação é falsa, porque a partir do momento em que ele fala apenas, quer dizer, o servidor público, somente que tiver o enriquecimento ilícito, é que ele vai ser penalizado como
no Código de Ética como improbidade administrativa, isso é falso, porque o servidor que viola princípios da administração pública também comete improbidade administrativa, também pode ser penalizado pelo Código de Ética. O servidor público que causa prejuízo ao erário também viola né, o Código de Ética. Enfim, diversas outras condutas que a gente vai começar a ver na aula de hoje violam o Código de Ética, e não somente os atos de improbidade administrativa, esses atos que causam enriquecimento ilícito. Então, o apenas deixou a questão falsa. Próxima questão. Adota a conduta ética no exercício de seu cargo o servidor público que preserva seus valores pessoais, bem como os da organização onde atua. Verdade. O servidor que age nessa característica, com essas prerrogativas, ele está adotando a conduta ética e isso está de acordo com o Código de Ética que nós estamos estudando aqui. Então, vamos continuar com as regras deontológicas e grifando aquilo que há de mais importante para a gente saber para a nossa prova. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. E você vai grifar isso, porque isso é fundamental para você entender várias questões nesse Código de Ética. Então, a finalidade, vamos escrever aqui. Olha, a finalidade do Estado, a finalidade do servidor público é atingir, é alcançar o interesse público, ou seja, o que ele traz como o bem comum. Então, o servidor público ele vai agir não somente distinguindo o bem e o mal, né? Não se limita somente a isso, mas em saber que aquele exercício que você está praticando enquanto servidor público é um exercício que visa o bem comum, que é custeado pelo dinheiro da sociedade e que deve se reverter para ela, ok? Então, grife isso aí que vocês vão ver ao longo das nossas aulas o quanto é importante ter essa concepção. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, mais uma informação. Ele diz que a moralidade do ato administrativo é uma soma entre a legalidade, ou seja, agir dentro da lei, mais a finalidade. E a finalidade é qual? É alcançar o bem comum. Tá? Então, é isso que constitui a moralidade do ato administrativo. Inciso 4, eu vou apagar aqui para não ficar na frente, tá? Não sei se atrapalha aí. Então, aqui, moralidade é igual legalidade mais finalidade. Quem copiou? Então, legalidade mais finalidade. Então, veja, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator da legalidade. Olha, a gente sabe que a moralidade administrativa, inclusive, vocês veem lá em direito administrativo, é um dos princípios, ela está integrada no direito. No artigo 37, nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse código, como ele é de 94, né, se bem que a Constituição já trazia isso em 88, né, mas ele só vem ratificar, vem confirmar aquilo que está presente na Constituição Federal. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Temos aí uma questão também. Opa. Foi a resposta e tudo. Vamos lá. Dá uma lida na questão. Vamos dar uma lida na questão para a gente refletir sobre ela e achar a nossa resposta. A questão de agente técnico administrativo, né, a questão da CESP. A moralidade da administração pública não deve ser limitada tão somente à distinção entre o bem e o mal,
De acordo com o que dispõe o Código de Ética do Servidor Público, o fim almejado deve ser sempre A. O atendimento às razões do Estado. B. A manutenção da ordem e a realização do progresso. C. O bem comum. D. O interesse da maioria. E E. A preservação da estrutura corporativa do Estado. Como a gente já viu, há alguns incisos atrás, qual é o objetivo, qual é a finalidade almejada pelo servidor público e pelo Estado? É alcançar o bem comum. Tá? Então, nossa resposta é a letra C. Vamos continuar com as regras deontológicas. Inciso 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Lembra que eu falei no começo da aula de que era importante que o servidor público mantivesse a sua conduta ética, tanto dentro do funcionalismo público quanto na sua vida privada? Lá no inciso 1 diz, ou fora dele. Esse inciso 6 vem confirmar isso. Vem dizer que o servidor público ele deve agir com ética, tanto na sua vida pública, na sua vida profissional, quanto na sua vida privada. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, o sujeito ele deve agir tanto na sua vida profissional, como eu falei, e na sua vida privada, vai refletir na sua função pública. Muitas vezes, a gente sabe que existem algumas profissões que a conduta do indivíduo, ela representa até mesmo a conduta do Estado. Então, se ele é corrupto, a gente associa a imagem daquele sujeito, daquela pessoa, ao Estado como corrupto também. Sobretudo aquelas funções de confiança, aquelas funções políticas, né, militares, policiais, enfim. Inciso 7. Salvo os casos de segurança nacional, as investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade, olha lá o princípio da publicidade, que está previsto no artigo 37 da Constituição, de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem o negar. Então, primeira informação que a gente extrai desse inciso 7. A publicidade, ela deve ser respeitada. Sim, ela deve ser respeitada. Só que daqui, essa expressão salvo, e, aliás, o inciso já começa assim, né? Salvo, ou seja, trazendo as exceções, essa expressão salvo, ela diz que a publicidade não é absoluta. Ou seja, o princípio da publicidade ele não é absoluto, ele comporta algumas exceções. E aqui o inciso traz os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado. Esses casos aqui, eles podem ser sigilosos, até mesmo para defender, melhor dizendo, defender interesses maiores, interesses coletivos, alcançar o bem comum. Tá? Então, saiba que existe possibilidade do poder público não divulgar certos atos, se esses atos forem correspondentes, se eles forem salvaguardar esses institutos aqui, narrados no inciso 7 do nosso Código de Ética, das regras deontológicas. E tem mais. Diz assim, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão, da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. É um inciso bem forte, né? O inciso 8, ele traz aí toda a concepção moral, né, como uma boa regra deontológica que o servidor público deve seguir. Essa questão do direito à verdade, o direito de agir com honestidade, do servidor público, do cidadão ter o direito ao acesso à informação, tudo isso está presente aqui no inciso 8 e é uma regra deontológica. Lembrando, deontológica é aquele dever ser moral que está institucionalizado aqui, que os servidores públicos devem seguir. E aí nós temos a cortesia, a boa vontade,
o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, é o dever aí de ser cortês, ter boa vontade, cuidado no esforço do exercício profissional, né, e conservar o patrimônio público. Eu não vejo muito esse inciso caindo em questões de concurso, não, mas é bom a gente registrar e ter conhecimento dele para a nossa prova. E nós temos mais duas regras deontológicas. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. Então, o que é que a gente vai destacar aqui? Aqui a gente precisa fazer uma reflexão, que é um ponto importante que começa a aparecer no nosso código de ética e vai refletir também em outros incisos. O que é que eu estou querendo dizer? Eu quero falar sobre o dano moral. Esse inciso, né, ele traz a concepção de que causar prejuízo ao cidadão, ao contribuinte, a qualquer pessoa que use o serviço público, é ensejador de dano moral, e esse cidadão tem direito a ser indenizado por essa violação, né, à sua dignidade. Então, e aqui ele traz alguns exemplos, né? Ele diz que se deixar o cidadão, qualquer pessoa, esperando, permitindo a formação de longas filas ou qualquer espécie de atraso na prestação do serviço, isso gera dano moral. Nós temos direito a questionar judicialmente por esse prejuízo, ok? Então, comecem a prestar atenção nessa questão do dano moral, que é uma questão bem importante, que a gente tem que estar ligado. Em outros momentos, ela vai aparecer novamente, ele vai aparecer novamente, esse dano moral, e eu vou sempre destacar para vocês. O servidor deve prestar toda a sua atenção. Inciso 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então, a ideia de evitar repetidos erros, descaso e acúmulo de desvios, então é mais um alerta para o servidor público estar atento na prestação do seu serviço, das suas atividades dentro do serviço público, né? Tem o último aqui, pelo menos essa página. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. E aqui a gente precisa parar e fazer uma ressalva. Você vai destacar esse inciso. Por quê? É comum, às vezes, as questões trazerem a seguinte ideia, de que o servidor público que falta o dia de trabalho, ele viola o código de ética. Tranquilo, isso é verdade, mas é verdade em parte. Por que eu digo isso? Porque a falta, para ser caracterizada como algo incorreto, ela deve ser uma ausência injustificada, tá? Deve ser aquela ausência sem motivo. Claro que o servidor público está adoentado ou que faltou o serviço porque tem que levar o filho às pressas ao médico, ele não está violando o código de ética, porque aquilo tem uma justificativa. Então, as faltas que ensejam a violação do código de ética são aquelas injustificadas. É a ausência injustificada. Inciso 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração.
pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Também um inciso bem retórico, né, sobre essas regras deontológicas. Dá uma lida nessa questão aí e vê se é verdadeiro ou falso. Rapidinho. Vamos ver. Devido à impossibilidade de relativização do direito constitucional à privacidade, considera-se que os atos praticados pelo servidor público no âmbito privado são dissociados de sua conduta pública, não influenciando, portanto, seu conceito funcional nem a prestação dos serviços ao público. Já viu duas vezes, né? É o segundo momento que, mais uma vez, isso se repete em questão. É a ideia de que, pelo menos as questões tentam lhe influenciar de que a vida privada de cada um não tem nada a ver com o que ele desempenha no trabalho. Cuidado, para o código de ética influencia sim. A vida privada do sujeito, ela tem influência sob esse ponto de vista. Vamos dar uma lida nessa próxima assertiva, para ver se ela é verdadeira ou falsa. Considere que um servidor público profundamente insatisfeito com seu trabalho execute diariamente suas tarefas com impaciência e utilize, com o objetivo de dificultar o acesso do público à sua partição, uma série de artifícios para procrastinar, ou seja, postergar a prestação de serviços. Nessa situação, a conduta do servidor, embora reprovável do ponto de vista moral, não constitui violação ao Código de Ética dos Servidores Públicos, será? Será que não constitui violação o servidor público ficar procrastinando? A gente viu um inciso sobre isso. Que o servidor público não pode deixar formar longas filas, não pode deixar que o serviço acabe acumulando de forma indevida, porque isso, inclusive, seja dano moral ao cidadão. Então, nesse caso aqui, o servidor que cria uma série de artifícios para procrastinar a prestação de serviço público, ele está sim violando o Código de Ética, tá? Então, é falsa essa afirmativa. Agora vamos ver as regras, os deveres fundamentais, melhor dizendo. E aqui tem uma dica para vocês. O que acontece? A gente tem regras deontológicas, que nós vimos agora há pouco, e nós temos os deveres fundamentais. O que vai ajudar a gente a diferenciar os deveres fundamentais das regras deontológicas? Olha, uma dica que eu posso dar para vocês é que os deveres fundamentais, eles sempre começam com um verbo. Vocês vão perceber daqui a pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês, que os deveres fundamentais, eles sempre vão começar com o verbo ter, fazer, né? E um verbo sempre no infinitivo. Então, já é uma dica para você, na hora das questões, ter uma base para poder diferenciar o que é uma regra deontológica do dever fundamental. Ao passo também que uma regra deontológica, ela costuma ser mais abstrata, ela costuma ser mais genérica. E esses deveres fundamentais que eu vou apresentar aqui para vocês, eles são mais específicos. Eles vão narrar condutas específicas que o servidor público deve realizar. Ok? Então, vamos ver esses deveres fundamentais. Nós temos as questõezinhas também sobre ele, aqui ao final, mas vamos tentar perceber o quanto esses deveres fundamentais, eles se diferenciam um pouco das regras deontológicas. Porque a grande questão da prova de ética não é o grau de dificuldade das questões, porque as questões não são tão difíceis assim na disciplina ética. Só que, às vezes, as alternativas, elas são parecidas. E aí a questão quer saber se aquilo ali é um direito fundamental, perdão, é um dever fundamental ou é uma regra deontológica. E a gente precisa estar atento a isso para não se confundir na hora e não errar a questão. Tá? Então vamos seguir esse parâmetro. Vamos ver que praticamente todos os incisos começam com o verbo no infinitivo e tem essa característica mais específica do que as regras deontológicas. Vamos lá? Então vamos ver esses incisos aqui também. Aliás, são alíneas, né? Vamos ver de 3 em 3. Diz assim:
Desempenhar, então, é um dever fundamental do servidor público desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Perceba o seguinte, começou com o verbo desempenhar. Perceba que, no fim das contas, esses deveres fundamentais, eles dizem as mesmas coisas das regras deontológicas. Só que é a forma de dizer que vai mudar. Porque lá na regra deontológica, ele diz que, por exemplo, ele diz assim, que deixar a formação de filas é algo que prejudica o funcionalismo público. Então, isso é algo mais genérico. Aqui ele diz, é dever do servidor desempenhar a tempo seu cargo, função ou emprego de que seja titular. Então, ele vai direto ao ponto no que ele deve fazer. Enquanto nas regras deontológicas, ela traz aquele comando abstrato, né, que deve ser seguido por todo mundo que ocupa aquela função. Tá? A linha B, olha o verbo, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, prestação, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços, pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então, o verbo é exercer, para não formar fila, né? Então, igualzinho lá a regra deontológica, essa preocupação. E aqui, novamente, a gente tem a preocupação com o dano moral. O Código de Ética ele é bem preocupado em não gerar dano moral ao cidadão. C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante das opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Isso aqui é importante demais, vocês têm que memorizar esse inciso. Porque esse inciso ele vai trazer a ideia de que, além de ser probo, reto, leal, né, honesto, o servidor público ele deve escolher sempre a proposta mais vantajosa para o bem comum. Então, não é a proposta mais vantajosa, não é a situação mais vantajosa para o servidor, ou para o serviço público, ou para o Estado, ou, né, enfim, percebe que tem que ser o bem comum, o interesse público, e não o interesse do Estado? Então, essa é a atuação que o código espera que o servidor tenha dentro da sua atividade funcional. Temos um último aqui. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condições essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Também não pode aí retardar a prestação de contas, sobretudo aqueles que trabalham, né, no setor financeiro das contas do serviço público. Letra E, a linha E. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Também é importante. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Olha o verbo, ó, esqueci de falar para vocês. Tratar, ter, aqui, ser. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, de cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Mais uma vez ele aparece o Estado não querendo pagar aí danos morais ao cidadão. Então, dizendo ao servidor que ele deve agir de forma correta, com urbanidade, com cortesia, educação, para não gerar aí esse tipo de discriminação que vai resultar, que pode resultar em ações referentes a danos morais nesses aspectos. Ter respeito, olha o verbo, ter. Respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura
em que se funda o poder estatal. E essa linha você vai destacar. Por que que acontece? Essa linha aqui, ela é objeto de muitas questões. Porque ela traz um comando que possibilita muitas situações práticas, de um servidor obedecer a um comando ilegal, de não obedecer, de ter medo de ser perseguido pelo chefe. Enfim, o que é que prevalece, pelo menos do ponto de vista teórico, que é o nosso objeto de estudo, que é o nosso código de ética, o que é que prevalece aqui para o servidor? É a ideia de que, para o servidor e para o código de ética, né? É a ideia de que não importa a hierarquia, não importa... Claro, a hierarquia existe, chefe e subordinado. E o subordinado, ele deve obedecer aos comandos do seu chefe. Só que deve obedecer aos comandos dentro dos padrões que se espera para o cargo em que ocupa. Se aquele comando, se aquela ordem for uma ordem manifestamente ilegal e inadequada, o servidor público, ele tem o direito, aliás, ele deve se recusar a praticar aquela ordem e, inclusive, ele deve denunciar qualquer pessoa, inclusive seu chefe, que esteja agindo na ilegalidade. Então, por isso que a linha traz, né, sem o temor de representar contra qualquer comprometimento indevido na estrutura. Então, é obrigação do servidor que vê alguma situação errada denunciá-la para o fiel cumprimento do Código de Ética, nos termos aqui dos deveres fundamentais. Ok? Então, grife esse inciso, que esse inciso é importante para vocês ficarem atentos, que pode ser objeto de questão. Resistir, mais um verbo. Ok? Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. É mais ou menos a ideia que eu já venho trazendo aqui, né? É a ideia de que ele deve resistir, ele não deve agir dentro da ilegalidade e, além disso, ele deve denunciar essas atuações indevidas. Inclusive, não pode receber nenhuma vantagem, não pode receber nenhuma propina, né? Enfim, isso é óbvio, né? Mas aqui no Código de Ética tem que estar presente para chancelar essas concepções. Zelar, mais um verbo, no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então, é o dever de assiduidade. Então, não pode faltar não, atrasar, evitar atrasos, sabendo que aquilo pode prejudicar. M, comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, deve comunicar. Mais uma vez, eu ressalto, é obrigação. O servidor, ele pode não estar fazendo nada errado, mas se ele sabe de algo que está sendo errado e ele se cala, ele pode ser responsabilizado aqui pelo Código de Ética, ok? Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Mais um verbo para nossa conta. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. O bem comum novamente aparecendo aqui como a finalidade do serviço público. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. Então, esse inciso é importante, porque o servidor não pode dizer que não sabia, que desconhecia certa regra do local onde ele trabalha, ou, enfim, não sabe
quais são os procedimentos a serem adotados. É obrigação do servidor estar atento a esses procedimentos, saber o que é que deve ser feito, como deve ser feito e agir dentro dos padrões legais. Tá? O desconhecimento da regra não vai limpar a barra dele em um eventual caso aí de irregularidade. Deixa eu limpar aqui, né? Acabou escondendo. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança, rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Então, cumprir as regras de forma tempestiva, né? Digamos assim. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Então, ele deve, né, facilitar, ajudar, inclusive, né, quando chega um órgão fiscalizador para investigar alguma questão dentro do órgão público, ele tem esse dever de ajudar nessa pesquisa, nessa investigação. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Então, o servidor público, enquanto servidor público, ele tem algumas prerrogativas. Tem algumas prerrogativas mesmo que acabam colocando ele em situações de privilégio. Então, o que esse código prevê é que esse servidor não abuse dessas prerrogativas em detrimento do cidadão, prejudicando esse cidadão. Então, é um mandamento que ele traz. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Esse inciso, a linha, perdão, é interessante para você marcar, sinalizar, para estudar novamente depois, porque é o seguinte, uma conduta para ser antiética, ela não precisa necessariamente ser ilegal. Muitas vezes os servidores públicos eles agem dentro da legalidade, seguindo os requisitos que a lei estabelece, mas ele age com uma finalidade que não é o interesse público. Então isso viola os interesses do cidadão. Então mesmo que ele faça tudo dentro do protocolo, mas se aquilo é de forma equivocada, de forma prejudicial ao cidadão, à comunidade, ele está agindo de forma antiética. E isso é condenado pelo Código de Ética. Tá? Isso vai se refletir nas questões que nós temos no módulo, inclusive. Divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Então, deve fazer propaganda aí que existe um código de ética a ser seguido. Vamos ver uma questão aqui. Dei uma lida nessa questão para a gente responder. Tenta ver o que é verdadeiro, o que é falso. Diz assim: de acordo com o respectivo Código de Ética, constitui dever fundamental do servidor público. Vou analisar cada afirmação. Ter a consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se materializam na adequada prestação do serviço público. E aí? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Ter a consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Verdade. 2. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas. Também vimos esse inciso, que é verdade, esse dever de resistir às pressões, de não ceder aí às irregularidades. 3.
abdicar de seus interesses pessoais, bem como dos meandros da vida privada, em função dos interesses maiores da sociedade brasileira, e vivenciar a prestação dos serviços públicos como um verdadeiro sacerdócio. Olha, falso, né? Primeiro, o cara, o servidor, né, a mulher, o homem, para abdicar dos seus interesses pessoais, isso não existe. Não é assim que funciona. Bem como os meandros da vida privada. Ele não tem que abrir mão da sua vida privada. Tá? Ele tem que exercer as funções públicas, as funções que estão previstas no cargo dele. Né? E nem tampouco exercer como verdadeiro sacerdócio. Calma. Não é tanto assim, não é para tanto. Então, falsa. E a 4 diz que estimular a prática da eugenia e disseminar os valores éticos no serviço público. Olha, essa questão é falsa, essa afirmativa é falsa, por causa da expressão eugenia. Essa expressão eugenia, né, ela é totalmente equivocada, no sentido de que, errada, no sentido de que é aquela segregação, a segregar raças, você rejeitar determinadas etnias diferentes da sua, e isso não é obrigação do servidor. Ele colocou mais aí para confundir. Então a gente ficou com a resposta, a letra A, é isso? 1 e 2 são as assertivas verdadeiras, que estão previstas aí, segundo o nosso código de ética. Ok? Pessoal, essa é a nossa primeira aula, foi um comecinho aí, introdução ao nosso código de ética. Nos próximos encontros a gente vai continuar falando sobre esses assuntos, tá? Vamos terminar o decreto 171 de 94, vamos ver também o decreto 6029, tá? Acho que na próxima aula isso, a gente já começa a ver esse decreto 6029 e eu aguardo todos vocês, ok? Um abraço e bons estudos.